muito medo. Eu não sei se eu vou conseguir passar por isso. Oi, eu não criei nenhum tipo de roteiro, eu não desenvolvi nenhum tipo de estratégia pra sentar aqui e compartilhar isso. Eu me lembro do dia que ele me disse muito claramente pra estar aqui. Tava tomando banho e Deus tocou muito forte no meu coração. Eu quero, né, que você testemunhe isso, que você compartilhe, porque eu preciso alcançar algumas pessoas através desse testemunho. Eu saí chorando do banheiro, aos prantos, e o Evandro me olhou. Amor, o que aconteceu? Eu falei, vida, Deus me pediu pra compartilhar meu testemunho. E eu não faço ideia de como fazer isso. Ele me disse pra compartilhar isso. E eu pensei, bom, nos stories não vai dar, porque é muita coisa. Cada choro que você me vê compartilhando contigo é gratidão. O meu intuito aqui é como se eu estivesse num café com uma amiga, compartilhando isso com ela, então sinta-se uma amiga. O intuito aqui é que você seja tocada de alguma forma por esse testemunho. Quando eu era mais nova, eu falo isso com muita naturalidade hoje, porque Deus me curou. Eu sofri alguns abusos sexuais. Não sei pra onde olhar, eu olho pra cá, tá? Aí onde tá a câmera, eu olho pra cá onde tá eu. Acho que eu vou olhar pra eu, pra mim. Eu fui morar sozinha aos meus 19 anos. Esse é um contexto que eu preciso trazer. E eu me lembro que um dia em específico, eu tava em casa, aconteceu uma situação que me deu um gatilho enorme. E eu não sabia o porquê daquilo. Mas eu lembro que, do nada, apareceram formigas na porta da minha casa. Enxerto, assim, muitas formigas. Eu peguei um balde de água e comecei a jogar. Só que enquanto eu fazia isso, eu comecei a chorar. Eu chorava, assim, de soluçar. Eu chorava e eu não conseguia respirar. E aquilo foi terrível pra mim. Eu tava sozinha, eu comecei a jogar água naquilo, limpar. E eu chorava, assim, meu olho borrava, eu não conseguia enxergar direito, mas eu ia. E aí quando eu terminei, tudo me coçava, sabe? Meu corpo inteiro se coçava. Aí quando eu terminei de limpar aquilo, eu fui correndo pro banho, eu tomei um banho e eu me esfregava com força no banho com a esponja, assim, chorava. E eu soluçava e doía meu estômago, uma dor intensa. E quando eu saí do banheiro, do banho, eu fui pra cama e ali eu fiquei. Eu não tive reação, assim, no sentido de levantar e fazer algo naquele dia. Eu não conseguia, eu fiquei totalmente paralisada, deitada o dia inteiro. E eu não entendi o porquê daquilo, né? Mas passou, eu acreditava que eu só não gostava de formiga. E eu casei com o Evandro e eu tinha algumas dificuldades. Eu sentia toda a minha adolescência até o meu casamento, eu me sentia suja. Eu tinha um sentimento que eu era... que as palavras, elas pesam, né? Eu tinha um sentimento que eu era suja, que eu era nojenta, que eu era pervertida. Nossa perversão, ela me acompanhou por muitos anos. Esse sentimento foi carregado no meu casamento. E eu lembro que no começo do nosso casamento, eu comecei uma terapia. E aí na terapia, a gente tratou... A primeira coisa foi o assunto. Eu entendi algumas coisas, mas ainda faltava. A vida inteira eu me questionei, na verdade. Hoje eu enxergo que eu me questionava justamente pelo que aconteceu comigo quando eu era criança e eu nem imaginava que era por conta disso. E quando eu casei, eu me afastei dessa igreja onde eu frequentava, dessa casa que eu frequentava, e comecei uma busca espiritual sozinha. Eu e Deus, né? Um ano e meio depois, nós mudamos para uma outra casa, onde nós estamos hoje atualmente. Agora essa busca, né, de conhecer mais Deus, eu li um livro muito bom que me ajudou muito nesse caminho, foi Deus Fala Através dos Sonhos. É um livro excelente. E um dia Deus me mostrou a igreja que eu frequento hoje. Foi uma passagem da Bíblia que eu vi no sonho. Eu acordei assim, amor, eu tive um sonho e era alguém me mostrando uma passagem da Bíblia. Eu vou ler. Peguei a Bíblia e comecei a ler. E aí eu li e eu falei, uau, é isso. Aí o Evandro olhou pra mim assim, amor, eu não entendi nada. Eu falei, vou ler de novo. E eu li de novo e falei, viu, amor, é isso. Ele, amor, eu não entendi nada. Até eu entender que aquela revelação era pra mim, foi muito engraçado, né? Mas o que Deus tinha me falado em sonho era, vá até a igreja. Essa igreja aqui é pertinho de casa, que é a que eu frequento hoje. Eu tinha muito receio de pisar em uma outra igreja, tinha muito receio. Eu fui muito machucada, religiosamente falando. Eu tinha uma ferida enorme no meu coração, enorme. E eu vinha nesses 2 anos tentando limpar sozinha essa ferida.
Aí eu fui pra igreja e quando eu pisei na igreja, foi uma enxurrada de sentimentos. E bom, o meu testemunho não é em relação à igreja, mas sim sobre o que me aconteceu. Passou algum tempo, eu conheci algumas pessoas na igreja e eu comecei a frequentar uma célula. E nessa célula, os líderes, que são, assim, foram pais pra mim. Eu já ouvi muitas pessoas, né, muitos pregadores falando sobre perdão, porque nós precisamos perdoar. E eu não entendia aquilo. Eu falava, Senhor, mas como é que você pretende que eu perdoa alguém que me machucou tanto? Como é que eu vou conseguir proferir esse perdão pra alguém que me machucou tanto? É fácil falar de perdão, né? É lindo falar, ai, perdão é lindo, perdão. E isso, eu indignada comigo mesmo, toda vez que eu ouvia alguém falando sobre perdão. Eu doía em mim, doía. Porque eu sabia que em algum momento eu ia precisar liberar esse perdão. O meu líder olhou pra mim e falou, Lari, nós vamos então seguir um caminho pra fazer essa cura com você. Eu falei, tudo bem, vamos lá. E bati no peito, né? Falava assim, eu vou passar por isso. Eu sabia que eu ia ter que mexer muito comigo. Eu falei, tudo bem, se é uma cura que Deus quer na minha vida, eu tô aqui, ó, pode vir, venha que eu tô pronta. Vamos resolver isso logo. Sou muito prática nesse sentido. No dia que eles iam lá em casa, aqui em casa, pra gente iniciar isso, conversar sobre isso, eu tava vendo um louvor no banho, que ele me tocou o processo de cura inteirinho, que é e eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. E toda vez que esse louvor tocava, ele me enxurrava, assim, era da presença, era algo incrível. Em dado momento, assim, eu me abracei e quase sentei no chão, assim, eu fiquei de crocs no chão. Eu senti muito forte alguém tocando, assim, eu creio muito que foi Deus tocando meu coração, mas assim, entrou, passou por várias camadas e tocou meu coração de um jeito que aquilo me deu um baque, que eu fiquei de crocs no banheiro, comecei a chorar. Eu chorava igual uma criança. Naquele momento, eu senti muito forte no meu peito que Deus tocou a minha criança, para que a gente iniciar esse processo de cura. Então, todo esse processo de cura que eu passei, que foram alguns meses, foi Deus guiando cada detalhe. E eu sentia que era a minha criança conseguindo finalmente falar, finalmente colocar pra fora, finalmente ter voz. E o Evandro se assustou e veio correndo no banheiro assim, tipo, meu Deus, amor, o que tá acontecendo? E aí eu levantei, encharcada, abracei ele, ele tava com roupa ainda, tadinho. E eu falei, amor, eu tô com muito medo. Eu tô com muito medo. Eu não sei se eu vou conseguir passar por isso. Eu não sei se eu tô pronta pra passar por isso. E aí eu falei assim, eu tava até um pouco atrás, né? Até uns minutos atrás, batendo no peito de que eu ia fazer isso acontecer. Mas eu tô com muito medo. Eu não sei se eu quero mexer nisso, porque me doeu demais em mim. E ele falou assim, eu tô com você, nós estamos com você, e você vai conseguir passar por isso. Na igreja em que eu frequento, nós temos um processo muito lindo de cura. É um momento que você tem com a sua líder ou com alguém de um cuidado espiritual. Cada vez que você dá um passo em direção à liberdade, a Deus, muitas coisas controversas começam a acontecer na sua vida. Então eu tive muita perseguição espiritual nesse tempo. Eu lembro que eu tive um sonho muito característico enquanto estava nesse processo de cura, em que eu sonhei que eu via vários bichos papões da minha infância, né? E aí eu olhei aquele e eu falava assim, ó, com convicção, eu não tenho medo de vocês. E aí eles me olharam assim e falou, não é da gente que você precisa ter medo, é do homem mau que tá lá fora. E quando eu olhei pra trás assim, eu vi um vulto de um cara. O significado dela era esse dor que ia me impedir de eu conseguir ser liberta desse processo. Aquele gatilho aconteceu de novo no ano passado, que foi meu ano de cura. E eu subi correndo pro banho mais uma vez e me esfregava com muita força, chorava. Eu comecei a ficar presa dentro de casa, eu não conseguia mais sair com frequência.
eu não conseguia abrir o celular para ver qualquer rede social, porque eu tinha medo de gerar alguma coisa, gerar algum gatilho em mim, porque eu tinha fobia que se chama tripofobia. Depois você pesquisa. Então eu tinha medo de qualquer coisa me dar gatilho, então eu não acessava nada, comecei a ficar isolada. Eu tinha entendido que esses gatilhos, eles aconteciam por conta dos abusos que aconteceram comigo. Lembro que eu cheguei em casa muito feliz, tanto assim, amor, eu sou filha, eu sou filha, eu sou filha. Porque nesse primeiro momento de cura, Deus reafirmou que eu era sua filha, que Ele me amava. Ele declarou para mim que não, eu não era suja, eu não era pervertida. E muitas mentiras que eu acreditei ao longo da minha vida por conta desse abuso, naquele dia Deus falou claramente comigo que tudo aquilo era mentira, que desde o ventre da minha mãe Ele tinha me escolhido para estar aqui. Naquele primeiro momento eu cheguei em casa e eu tive a minha identidade como filha de Deus, como filha mesmo, sabe? Como filhinha. Ele como meu papai, como meu pai. E eu pude falar, amor, eu sou filha. Porque por muitos anos eu não me sentia filha. Deus ministrou com muito cuidado no meu coração, perdão. E eu entendi, porque você fala, né, pode pensar, poxa, mas Mari, o perdão, como você vai perdoar um estuprador? Eu também me perguntava isso, como que eu perdoo? Enquanto você não perdoa, você fica refém desse sentimento, você fica refém desse trauma e você não consegue viver livre disso. E quanto mais traumas você carrega na sua vida, quanto mais pesos que não deveriam ser seus, porque Jesus, ele morreu por nós na cruz. Ele foi machucado, ele passou por muitas dificuldades. Jesus, ele é muito top. Morreu por nós. Ele morreu pagando todos os nossos pecados. Se Jesus perdoou aqueles que lhe fizeram mal, quem sou eu para não proferir o perdão para alguém? Quem sou eu? E o perdão, ele veio para nos libertar. E quando eu entendi isso naquele dia, um peso das minhas costas saiu. Eu enxerguei aquele amor quando ele era criança. Ninguém nasce estudando, ninguém nasce. As pessoas se tornam. E isso, infelizmente, muitas das vezes, né, na grande maioria, isso é uma herança. Pessoas feridas ferem outras pessoas. Só que quando você cresce, obviamente você tem as suas escolhas, né? Eu não escolhi continuar essa herança na minha família. Eu quebrei essa herança naquele dia em que Deus me trouxe a cura. Deus me ensinou a liberar o perdão. Para que você ouça isso com muita maturidade, porque eu sei que talvez de início, quando você escute isso, você fique um pouco revoltada, fique um pouco desconfortável, mas eu vou te falar que o desconforto que você pode ter gerado no seu coração agora, é um desconforto e é um início para alguma coisa, para um cuidado que Deus quer na sua vida. E é obviamente que me lembro muito bem, né, dessas pessoas que estavam junto comigo naquele momento. Ela me falou assim, Larissa, ela pegou no meu queixo e falou assim, Larissa, sempre ande com a sua cabeça erguida. Você não precisa se rebaixar, você não precisa se humilhar para essas pessoas, né, para essa situação em si, porque você foi curada, você foi salva disso e agora você tem uma nova vida em Cristo, né? Liberta dessas mentiras que você carregou por muito tempo. E eu liberei perdão, eu proferi perdão para a criança desse. E quando eu fiz isso, um peso enorme, porque eu lembro que eu falei isso pro Evandro, eu falei, amor, eu carreguei essa pessoa por 25 anos no meu coração. E quando eu liberei esse perdão, saiu um peso, assim, ficou tão vazio, um oco, assim, sabe? Que eu fiquei, meu Deus, o que eu faço com isso agora? Porque eu tava acostumada a carregar dores, tava acostumada a carregar machucados, eu tava acostumada com essas dores. E a gente se acostuma com dores que não são nossas, com dores que a gente não deveria carregar. Deus tá aí pra nos libertar disso. Muitas pessoas falando assim, nossa, mas eu tenho muito ódio naquela pessoa porque ela me machucou.
ela tem que, sabe, ela tem que sofrer por isso, ela tem que... E não tá no poder das nossas mãos. Quem faz a justiça é Deus. Deus é justo e Ele é amor. Então, o que Deus fará com essa pessoa, eu não preciso estar a par disso. Todos nós temos que lidar com consequências dos nossos atos. E o que Deus prepara para essa pessoa como justiça é do assunto dele. Não me diz respeito. O que me diz respeito é o que eu posso ter controle, que é a minha liberdade, é o meu perdão que eu liberei para me libertar. Quando você não consegue liberar o perdão, com o tempo você fica doente, você adoece, fisicamente falando, né? E espiritualmente também falando, você é impedida de viver coisas maravilhosas e inesquecíveis que Deus tem para você. Vou te falar, é incrível. Um parênteses que eu não comentei, como eu falei, eu não vim com o roteiro pronto. Eu comecei a ouvir muito isso depois que eu casei. Nossa, Lari, você passa uma leveza tão gostosa. Eu converso com você, eu fico leve. E eu ouvi isso de muitas pessoas. E eu ficava, gente, aonde? Aonde? Eu não me enxergava assim. E as pessoas enxergavam aquilo que muitas das vezes Deus via em mim. E eu não me via assim, eu não me via leve, eu não me via. Gente, eu me sentia um lixo, eu me sentia pervertida. Entende que foi uma mentira colocada no meu coração por muitos anos. Então, você pode estar carregando mentiras na sua vida por conta de um trauma que você sofreu que você não sabe. E eu vou te falar com muito amor. As heranças não são só heranças boas que vêm da nossa família. A gente tem que tomar muito cuidado porque existem heranças ruins e heranças boas. E ambas, elas acompanham a nossa família. E é nosso dever encerrar com essas heranças, a gente encerrar com esses ciclos, a gente dar um novo caminhar para nossa família, para nossa linhagem. Então eu te incentivo aqui hoje a você tomar uma iniciativa e cortar essa herança familiar maligna que pode ter estado na sua vida. Se você é uma pessoa que sofreu algum abuso em algum momento da sua vida, Deus quer te curar, Ele quer estar com você, Ele quer mostrar o amor que Ele tem por você e tirar as mentiras que você provavelmente tem ouvido no seu coração por muitos anos. Então, o recado de verdade que eu passo para você é: Deus, Ele está aqui para te fazer, para você se sentir livre e para você se sentir filha. E você tem a capacidade de se libertar com a ajuda dele. Hoje eu só posso chamar o meu Deus de papai porque eu consegui reconhecer essa paternidade. Gente, eu sou tão feliz, porque eu sempre me lembro do quanto Deus foi bom comigo e do quanto Ele me ajudou a passar por esse processo. E sabe, o incrível disso tudo? A minha fobia foi curada. Hoje eu posso pesquisar tripofobia, eu posso ver isso em qualquer lugar. Eu não sinto mais nada. Quando você está acostumada com um bom tempo a carregar uma dor, vira um conforto. E é desconfortável você mexer com isso, você mudar essa perspectiva. Eu sei que é desconfortável, mas eu vou te falar de coração, Deus quer te ajudar. E muitas doenças, às vezes, que você pode estar tendo hoje, físicas, é resultado de um trauma que você não tem curado, não tem dado atenção. E eu te entendo porque dói. Isso dói muito. Mas eu te incentivo hoje a buscar um caminho de perdão e cura, porque é por você. Deus tem tantos planos pra gente, e eu vou te indicar 2 livros que me ajudaram muito nesse processo de perdão. Tem o da Paternidade Espiritual, que é da pastora, que me ajudou muito. Foi ela, inclusive, que me auxiliou nesse processo de cura pessoalmente. E eu vou te falar, no livro tem exatamente o passo a passo e heranças malignas na Bíblia de um jeito que você nunca viu, para você ter esse caminho, sabe? Trilhar esse caminho de cura. Eu vou deixar aqui na descrição
ver se eu consigo o link desse livro, ou pelo menos o nome completo para vocês. E o que eu tenho comigo aqui, que é o poder sobrenatural do perdão. Jesus, ele morreu por nós, e ele foi o cara que mais sofreu. E ainda assim, lá sofrendo, ele olhou para aquelas pessoas que o machucaram tanto e falou: Senhor, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem.